Eu vou falar sobre Jeremias, capítulo 2, versículo 31. Eu vou pegar só uma parte dele como foco. Ó geração ingrata, ouçam com atenção as palavras do Senhor. Por acaso eu deixei de cumprir minhas promessas? Um pequeno versículo. Na verdade, eu tava lendo um outro capítulo lá de Ezequiel e eu ia trazer essa palavra. Mas aí eu abri essa página aqui e esse pequeno versículo me fez. Quais as promessas que Deus já fez na sua vida? Às vezes você acredita que elas não vão ser cumpridas. Mas há um mês e pouco, na verdade, Deus vem me trazendo as promessas que Ele fez pra mim, que eu já tinha esquecido, até por estar um pouco mais distante. E aí agora que eu tô, tipo assim, ligada, assim, parceira mesmo de Deus, Ele vem me trazendo as promessas de volta. Porque a promessa dele sempre vai ser cumprida. Ser cumprida se você estiver debaixo da direção dele. Então, assim, não é uma coisa que Deus prometeu e daí, ai, agora eu caí e daí a minha promessa não vai mais vir. Se você não se arrepender, não vai vir porque você não tá andando com ele. Mas não que a promessa foi quebrada, porque tudo que Deus fala, ele vai cumprir. Então, aí eu fiquei pensando em muitas coisas que Deus já me prometeu e eu quis pegar outras coisas que se pareciam com promessa, sabe? E a gente se pega fazendo isso. Por quê? Primeiro que a gente é ansioso, né? Não sabe esperar. Daí chega algo assim que parece a promessa, que tem cara de promessa, mas não é a promessa. Mas você acaba se perdendo. E é aí que talvez você perde a promessa. Mas não porque Deus falou e não vai cumprir, mas é porque você preferiu algo que parecia com a promessa, que provavelmente não era tão bom quanto o que Deus te prometeu, mas pela sua própria vontade, não por direcionamento, você decidiu que aquela era a promessa. Tem cara de promessa? E aí você foi atrás daquilo. E se você não decide realmente se ajuntar com Deus, entregar para Ele, orar e tudo mais, talvez você fique com essa quase promessa para o resto da vida. Também tem a questão, mas daí já vai um pouco da parte psicológica também, mas enfim, não é isso que eu quero falar, mas de você talvez achar que não merece aquela promessa que Deus te prometeu, porque às vezes a promessa que Deus te prometeu. Porque às vezes Deus te fala algo tão grande que você olha para aquilo e fala: Deus, eu não sou capaz. Deus, não pode ser. Você tá brincando comigo. Mas a gente tem que olhar para o que Deus falou e pensar: será? Será não? Deus brincaria com seus sentimentos? Um pai iria prometer algo para você que não fosse cumprir? A palavra já diz, a gente tem que colocar as nossas expectativas em Deus. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Você só tem que ficar debaixo da direção dele. Você só tem que continuar caminhando com ele. Você só tem que escutar a voz dele. Pronto, acabou. Se ele falou, ele vai cumprir. E nesses últimos dias, Deus vem me trazendo coisas que ele me falou lá atrás. E eu, tipo assim, deixei pra lá. Peguei coisas que pareciam a promessa. E ele vem me trazendo: filha, eu te prometi isso aqui. Então só confia em mim. Não interessa quanto tempo vai demorar, mas eu vou cumprir. Só confia em mim. E tipo assim, tantas coisas que Deus já prometeu e já fez na vida da gente, como que a gente consegue esquecer e achar, não,
Isso aqui ele prometeu, ele cumpriu, mas esse outro aqui ele prometeu, mas ele não vai cumprir. Tipo assim, como que a gente consegue esquecer tão fácil, né? Hoje na célula a gente falou sobre isso também. Tipo, de você estar orando por algo e você pensar, ai, Deus não tá me escutando, Deus não tá falando comigo, Deus não tá me respondendo. Mas aí um amigo, um irmão da célula falou assim, você já parou pra pensar? 2 anos, né? Pensar em 2 anos atrás, onde você estava, o que Deus já fez na sua vida. Meu, mas se você olhar um mês atrás, se você olhar, sabe, uma semana atrás, às vezes, uma semana você tava muito mal, hoje você já tá bem, sabe? Então é a gente conseguir reconhecer o que Deus já fez, ele já prometeu, já cumpriu. Então por que que ele vai falar uma coisa e cumprir e a outra ele vai falar e não vai cumprir? Então assim, como a gente consegue ser tão ingrato e ao mesmo tempo tão incrédulo de algo que Deus já mostrou que ele vai fazer? Tipo, ele já mostrou que ele é pai, ele já mostrou que cumpre as promessas. Então por que que você não consegue acreditar? É muito difícil. Mas daí, como eu falei, né? Tem a questão de você achar que não merece. Mas realmente a gente não merece. Só que é só você confiar de que Deus vai fazer. E não é por mérito seu. Na palavra tá dizendo, não é por mérito seu. É porque é por mérito de Deus. É pra você conseguir depois dizer, nossa, tipo, você vai ser, a sua vida vai ser um testemunho para que as outras pessoas vejam o que você conquistou, o que você fez, enfim, e vejam que foi Deus que fez na sua vida. Tipo, você só conquistou aquilo, você só fez aquilo, não por mérito seu, porque realmente a gente não pode, não consegue nada, realmente a gente não é um nada. Mas se a gente confia em Deus e deixa Ele usar a nossa vida, a gente consegue fazer muita coisa, muita coisa. Quer ver? Ezequiel, capítulo 36, versículo 22, no final ele fala: O que eu vou o que vou fazer, ó nação de Israel, não farei porque vocês merecem. Farei isso por causa do meu santo nome. Ou seja, ele não vai fazer porque ele quer te enaltecer, ele não quer, sabe, que as pessoas olhem pra você e pensem, nossa, André, você é muito boa naquilo. Não, ele quer que as pessoas olhem quem você é e olhem, caraca, Deus fez muita coisa na vida daquela mulher, na vida daquele homem. Então, tipo assim, realmente você não merece, tá na palavra, mas ele quer usar você para que as outras pessoas olhem para sua vida e pensem, caraca, o Deus dela é top. E isso faça com que pessoas queiram o mesmo Deus que você tem. Então, se for por merecimento, sinto lhe dizer, você não merece nada. Mas quando você se coloca à disposição de Deus e você coloca debaixo da direção dele e você segue os caminhos dele, ele faz coisas grandiosas, grandiosas. É sério. E a gente tem que se lembrar disso todos os dias. A gente tem que se lembrar disso todos os dias. E tipo, eu vejo, realmente, quando eu me converti, sabe? Cara, eu não me reconheço, eu virei outra pessoa. Por isso que eu falo, e eu vou sempre repetir, a gente só consegue enxergar quem a gente é de verdade quando a gente olha pra Cristo. Porque antes de eu me converter, eu não sabia quem eu era. Sabe? E aí, hoje, e depois que eu me converti, eu comecei a entender quem a Andressa é. E a partir desse momento, você consegue servir no nome dele. Você consegue transparecer o nome dele. Então, só saiba disso. Você realmente não merece. Mas só confia nas promessas de Deus. Se ele te falou, ele vai cumprir. Não aceite menos. É isso.